Olá, sejam muito bem-vindos ao quadro Saúde Agora, dedicado à promoção da saúde integral e bem-estar. Hoje vamos falar sobre incontinência urinária. Apesar de ser um problema de saúde comum, o assunto ainda é cercado de tabus e constrangimento, fatores que retardam o diagnóstico e o acesso ao tratamento. Convidamos o Dr. Carlos Del Roy, uroginecologista do Hospital e Maternidade Santa Joana. Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos. Bom dia, obrigado pelo convite. Será um prazer conversar com vocês sobre esse tema importante, até porque no dia 14 de março foi o Dia Internacional da Incontinência Urinária, né? Acho que você vai falar disso, né? Prazer falar contigo. Muito obrigada, Dr. Carlos. Sim, é um assunto, né, importante, e embora, né, seja comum, mas ainda assim exatamente tem esses tabus, tem esses constrangimentos, né, por conta da incontinência. E segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a incontinência urinária atinge mais de 10 milhões de brasileiros. E isso é um número expressivo, Dr. Carlos? É muito expressivo, né? Quando a Sociedade Brasileira de Urologia fala em 10 milhões, ela fala entre homens e mulheres, né? Se você pegar só as mulheres, no caso eu só trato de mulher, a gente tem uma estatística americana que dá conta de que uma em cada 3 mulheres acima de 45 anos apresentam algum tipo de incontinência urinária. Uma em cada 6 tem a bexiga nervosa e uma em cada 10 tem prolapso, a bexiga caída, a vagina larga. Muita gente não gosta desse termo, mas ele é muito utilizado aí. Então, você está falando de um número gigantesco. Você está falando aí entre 6 a 8% da população mundial feminina sofre de algum tipo de incontinência urinária. Certo. E, doutor Carlos, falando sobre os tipos, né? Queria que o senhor explicasse, contextualizasse de fato o que é a incontinência e também quais são os tipos que existem desta condição. A incontinência urinária de esforço é aquela em que a mulher apresenta qualquer tipo de perda a qualquer tipo de esforço. Pode ser subir escada, sorrir, pular, jogar, quando ela estiver no intercurso sexual com parceria de outro sexo, qualquer dessas situações. A outra é a urgência, né, que a gente chama bexiga nervosa, aquela premência de ir ao banheiro, você não consegue controlar e você acaba por perder. E as outras condições são mais raras, são aqueles problemas quando, por exemplo, a paciente ela tira o útero por qualquer situação e fica uma comunicação anômala entre a bexiga e a vagina, entre o ureter e a vagina, que são as fístulas. E o quarto tipo é aquela paciente que tem algum tipo de bexiga flácida, ela não consegue urinar porque ela não consegue, o seu sistema autonômico simpático e parasimpático ele está com problema, e ela perde urina por transbordamento. Esses são, por alto, assim, os 4 principais pilares da incontinência urinária. Certo. E o senhor comentou, né, a respeito sobre a condição atinge, né, principalmente as mulheres. E tem uma idade que isso acontece, uma faixa etária? Idosos tendem a ter também essa condição, doutor Carlos? Sim, no Brasil, o idoso é quem tem acima de 60 anos, né? Então, você tem aí um outro dado americano que em 10 anos a população acima de 65 anos nos Estados Unidos vai dobrar de tamanho. Então, você tem, principalmente, a perda de urina, ela pode acontecer nas primeiras décadas de vida, terceira, quarta década. Mas, assim, o principal é esse dado que eu dei no comecinho. Uma em cada 3 mulheres americanas acima de 45 anos tem algum tipo de incontinência. Os idosos podem ter incontinência de esforço, mas eles têm muito mais a incontinência por bexiga hiperativa, onde a senhora perde sem perceber.
E, doutor Carlos, quais são as causas mais comuns, né? Existem alguns fatores que prevalecem para esta condição? Excelente pergunta. O principal é a idade, o envelhecimento natural. O envelhecimento saudável ele pode ajudar a postergar essa curva. O trauma obstétrico, né, o parto nem sempre bem assistido, ou bem assistido, mas aqui não foi devidamente explicado, não foi devidamente trabalhado esse assoalho pélvico para esse momento do nascimento, né? Isso é um. A obesidade, o sedentarismo, o cigarro, o álcool, esses são os. A gente tem hoje uma epidemia de obesidade, né? Muitas mulheres que estão obesas, quando elas perdem peso, param de perder urina. É interessante isso. Mas acho que a característica fundamental do problema, Claudinei, é que a mulher se sente envergonhada de tratar esse problema. É difícil a gente ter um acolhimento. No Santa Joana, a gente está criando essa ideia de um centro de apoio complexo de tratamento do problema para poder acolher essa mulher lá e dar todo o tratamento, desde a fisioterapia, psicologia, enfim, dar um acompanhamento geral, né? Certo. E, doutor Carlos, existem sintomas, né? Quando que essa paciente, ela percebe que ela está com essa condição, com incontinência urinária, ou se é apenas um escape, né, de urina, como que ela percebe que, de fato, ela precisa procurar aí uma orientação médica? Excelente questão também. A primeira é sentir que a veste íntima está com mau cheiro. Então, assim, ela começa perdendo um pouquinho, 2 vezes na semana, aí ela pergunta para a colega, pergunta para a mãe, fala, normal. Assim, não é normal perder urina, em nenhuma situação, tá? Aí ela começa a usar um forrinho, às vezes não tem condições de comprar um absorvente. Existem muitas críticas a isso, né? E aí ela se percebe mal cheirosa, ela se percebe chateada, medrosa, envergonhada, e aí ela começa a usar cada vez mais vestes escuras. Então, é uma característica interessante desse grupo de pessoas, entendeu? E muitas vezes ela não escuta, ela não tem aonde perguntar. Essa acho que é a grande questão. Elas ficam tão envergonhadas com a situação, né, que acabam silenciando isso, por isso que é difícil esse diagnóstico no início, o início do tratamento, né, doutor Carlos? Vamos entrar na questão do tratamento, então, como que funciona essa avaliação, né? Como que é feita a avaliação para entrar no tratamento adequado? Principal é a entrevista clínica com um médico que tenha experiência. A uroginecologia não existe como subespecializada no Brasil, né? A gente está lutando por isso junto aos órgãos como a Associação Médica Brasileira. Mas, assim, o exame clínico, a paciente pode apresentar perda. Uma dica para os médicos, em geral, é examinar a paciente de pé, com a bexiga confortavelmente cheia, protege o chão, pede para ela tossir de pé, apresentou a perda. Aí você precisa documentar isso de 2 maneiras. Um exame invasivo, que é o estudo urodinâmico, em que você coloca um catéter no canal da bexiga, um canal no reto e um outro, um eletrodo no abdômen, e você faz junto à eletromiografia, porque para os planos de saúde você precisa ter o documento. E a outra ferramenta, que é muito interessante, é a ultrassom translabial, em que você vê todo o aumento do perímetro do corpo do períneo, aquilo que se chama de vagina larga, né? Você vê tudo isso aí. Com isso, você consegue ter exatamente o diagnóstico. Aí você pode começar com medidas comportamentais, né? Como mudar a alimentação, iniciar a perda de peso, inicia a fisioterapia, observa 4 ou 8 semanas. Obteve resultado, está satisfeita com isso? Ok.
Alguns casos também, o laser vaginal, ele ajuda, principalmente no pós-parto, assim, o paciente deu à luz de parto normal, já tem uma perda pequena, o laser é muito interessante. Feito isso, essa condição inicial, ela não funcionou. A outra coisa que funciona muito bem é o tratamento cirúrgico, é feito até a técnica de um sling com material sintético, mesmo que se usa para hérnia, né? Você tem 3 tipos, né? O vertical, o horizontal e o mini sling, cada um tem a sua indicação. Ele é uma técnica recente, ela tem 25 anos de mercado, e o estudo mais longo que tem no mundo, que é o sueco, ele dá conta de que depois de 20 e poucos anos, esses pacientes, 90% deles estão secos. O, a grande questão aí do tratamento cirúrgico é quem faz essa cirurgia. No começo ela caiu no gosto popular e hoje ela é mais realizada por especializados, vamos chamar assim. Ela dá um excelente resultado, porque o problema, como toda cirurgia, são as intercorrências que podem vir daí. Mas os pacientes ficam assim muito satisfeitos, retornam à vida, e aí ela retorna para a fisioterapia mais 4 ou 8 semanas, e aí ela mantém os cuidados de não engordar, envelhecer saudável, não fumar, não beber, e segue a vida normal. Então, é uma condição, né, doutor Carlos, que tem cura, tem tratamento, tem o caso da cirurgia, né, para pessoas que realmente necessitam da cirurgia, o tratamento a laser, né, que são tratamentos menos invasivos, e tem como prevenir, então, nesse caso, mudando o estilo de vida, né? Sim. Começa durante a gestação, né? Se você tem uma pessoa que tem uma complexão física menor, e ela tem um esposo ou uma esposa de maior tamanho, essa relação mãe-feto ela tem que estar equilibrada, né? Porque fetos acima de 3,5 kg, 3,8 kg, elas podem gerar problemas já de cara. E outras coisas, né? O reforço do assoalho pélvico durante toda a gestação, anestesia no período de expulsão, tudo isso é fundamentalmente importante. Esses 2 momentos, né? Cuidado com a vida, hábitos de vida saudáveis, e o momento da parturição são os 2 fatores que ficam de conselho para as nossas mulheres terem em mente isso. Não estou demonizando o parto normal, de maneira nenhuma. Isso é uma escolha pessoal da mãe, do casal, enfim. Mas precisa estar preparado para esse momento aí. E, doutor Carlos, o que a Sociedade Brasileira de Urologia, né, tem feito em relação a essa conscientização mesmo, né, para as mulheres, para que esse cenário do tabu, do constrangimento, ele mude, né, por conta dessa condição? Me permita uma parte. Existe a Sociedade Brasileira de Urologia, que é ampla, e existe a Sociedade Brasileira de Uroginecologia, que ela é mais multicompetente. Ela tem ginecologistas, urologistas, fisioterapeutas, enfermeiras, ela é mais assim. Essa é onde a gente faz parte, chama-se Uroginap. A Uroginap, junto com outras fundações, ela faz campanhas recorrentes através de webinários, de conscientização, de não normalizar a perda. A consciência, procure um profissional. Você tem direito aí no posto de saúde, você vá, questione o médico, aí até que ele derive você a um centro terciário. Né? Por exemplo, na região de Campinas, você tem 2 grandes polos aí, públicos, a Unicamp e a PUC de Campinas, que são 2 universidades competentíssimas, com pessoas competentíssimas, tanto da gineco quanto da uro, para tratar o problema. Né? Mas todas as sociedades, eu sou ginecologista, eu não posso participar da Sociedade de Urologia. A gente participa da Sociedade Brasileira de Uroginecologia. No sábado mesmo, a gente teve uma campanha internacional e nacional de conscientização do problema. Tá certo, doutor Carlos. Muito obrigada, viu, pela sua participação, por compartilhar e mandar, né, essa mensagem sobre
não ter vergonha dessa condição que tem cura, tem tratamento e tem aí que ter uma ótima qualidade de vida. Então, novamente, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, espero ter ajudado de sobremaneira todas essas mulheres que sofrem desse problema. Obrigado pela participação, obrigado, Santa Joana, pela oportunidade. Nós que agradecemos, Dr. Carlos. Bom, pessoal, Saúde Agora fica por aqui. Você pode acompanhar esse episódio no canal do YouTube da TV Câmara Campinas. Continue aproveitando a programação. Eu te espero na próxima edição. Até lá!